O que você faria se tivesse tido um capote altamente doloroso e traumático? Tão traumático que você ainda sonha com ele, mesmo depois de reencarnar no mundo de magia. Isso aconteceu com a Letícia, mas sua vida está prestes a mudar ao se envolver com um Lorde Demônio. Vocês se lembram que finalmente a máscara do Erden caiu? Pois agora a Letícia pensa que já ia ficar de qualquer forma, mesmo que os papéis do divórcio tivessem sido ajeitados. Agora que ela viu a cara bonita dele, ela fica de qualquer jeito. A menina ainda tá embasbacada que é possível que exista alguém tão lindo como Erden. E ele segura sua mão em seu rosto, dizendo que é normal ficar chocada com um ser tão feio, com a carne derretida, pele cheia de furúnculos, perda de cabelos em tufos, tudo isso. Ela olhou diretamente para o seu rosto, que o próprio Erden não ousava encarar. Pobrezinho, ele foi enganado a vida toda a achar que era feio. Isso me parte o coração. Ele diz que quando voltarem a Halstead, vão procurar uma sessão com um hipnotizador para que ela esqueça aquilo. Ela manda o Erden parar e diz que ele não é horroroso. Letícia ia explicar que entre as pessoas mais lindas que ela já viu, ele estaria em primeiro, né? Mas uma dor de cabeça enorme começa em sua testa e ela se sente tonta. A cabeça dela está com uma pressão absurda e ela não aguenta muito tempo, desmaiando ouvindo os gritos preocupados de Erden. Uma voz ecoa em sua mente, mandando ela não dizer uma palavra a mais. E ela vê diante de si o castelo de Halstead e alguém coroado à sua frente. Um aviso surge. Aquilo é uma maldição antiga. A pessoa coroada de cabelos brancos se curva sobre ela e diz a verdade absoluta e cruel de Erden. No momento em que ela dizer a verdade, o mestre de Halstead vai falecer. Ela não entende o que ele está falando, mas a figura se afasta, mostrando olhos sinistros em seu interior, que fazem a Letícia acordar gritando. Ela estava nos braços de Erden, e ao acordar, diz que a dor já passou. Afinal, ela olhou para algo lindo, né? O Erden acha que ela desmaiou ao ver seu desfiguramento, mas ela está chocada com a realidade que cai sobre o Lorde Demônio. Ele fala que deve encontrar algo para cobrir seu rosto antes que cheguem ao castelo, e tudo que Letícia consegue pensar é que aquela maldita profecia é horrível. O que diabos os Halstead fizeram para proteger sua família? Ela segura a mão de Erden e fala com sinceridade que não está chocada de forma alguma, só se for chocada com a beleza insana dele. Ela manda ele olhá-la nos olhos e ver se ela realmente parece que está com medo dele. E diante de seu rosto impassível, Erden fala que a garota sempre o surpreende. Apesar disso, ele continua dizendo que vai ir atrás de um artesão assim que chegarem no castelo. E por sorte, eles têm acesso a Valhanas para irem mais rápido. Ele diz que o nome do artefato é aquele, e a Letícia soa alegre, pois aquele será o nome do dragãozinho que eles tinham adotado. Erden comemora também, e seu rosto fica super fofo na visão da garota, até uma borboleta de vidro fluorescente pousar nele. Os dois ficam maravilhados com a visão. Esse tipo de espécie pousa em objetos mágicos e absorve seu poder. Depois elas voam e espalham tal poder por onde vão, ajudando a criar novos objetos. Todavia, o número desse animal tem caído muito, e as regiões do norte, como Letícia já observou, estão se tornando mais e mais isoladas, tanto que o Erden achou que elas tinham sido todas extintas. Letícia aponta para a essência fluorescente da borboleta de onde tinha vindo, e quando os dois seguem aquilo, dão de cara com gaiolas gigantes cheias daqueles animais. Parece que Valossa esteve mantendo todas presas ali há algum tempo. Letícia pergunta por que razão fariam aquilo, e existem muitos motivos, para criar artefatos só para si ou impedir o nascimento de fadas. As pobrezinhas têm vivido presas ali por muito tempo, e os dois libertam elas, abrindo as gaiolas. Elas estão livres para retornar ao lugar onde pertencem. Letícia estende a mão para Erden e diz que eles devem partir também para sua casa. E Erden fica surpreso com aquilo, segurando sua mão e confirmando. Cortamos para a cena de um cego tateando na câmara da família Halstead até achar a estátua do pai de Erden. Ele coloca uma escadinha e sobe até seu rosto pegando sua máscara e depois se vai. Ele entrega a máscara para o Lorde e diz que seu pai costumava usá-la. Ele pode ficar com ela até que outra seja confeccionada. O Erden fica observando a máscara fixamente e se pergunta se ela ainda cheira como seu pai. Ela foi mantida no subterrâneo por muito tempo e tem a sorte de não estar mofada no mínimo, né?
o garoto pergunta para o servo idoso, cujo nome é Isaac, se ele se lembra do rosto de seu pai. E ele fala que apesar de ter perdido a visão graças a uma febre terrível de quando era criança, ele ainda se lembra da sensação das bochechas do pai dele, que eram quentes, e a respiração dele era suave, porém forte. Ele questiona o motivo da pergunta e o rapaz fala que é por conta de Letícia. Ela viu o rosto dele e a Isaac fica chocado com aquela informação, querendo saber como ela reagiu àquilo. Erden fala que a reação de sua noiva foi dizer que ele não era um monstro. Olhou nos seus olhos e disse que não estava assustada. O cego fala que sabia da coragem da senhorita, mas agora respeita ainda mais. O Erden concorda, mas depois fala que pelo bem dela precisa se divorciar o mais rápido possível. Todavia, ele se sentiu um pouco aliviado naquele momento, já que sempre esteve atrás de uma máscara, temendo o que os outros pensariam dele. E foi reconfortante a Letícia ver sua feiura, né? E ainda sorrir para ele. Ele ama ver sorrir e quer ver aquilo por muito mais tempo. E vai, meu bem, se depender dela, larga esse papel de divórcio. O cego diz que ele precisa reconhecer logo que o mundo é cheio de mentiras. E por isso que a verdade, por mais horrenda que pareça, é a coisa mais preciosa de tudo. Os demônios têm obsessão pela beleza e tendem a possuir coisas consideradas belas. Isso é o dito no livro dos segredos que a Letícia está lendo. Por isso, eles se atraem tanto por coisas brilhantes. Mas quando pensa na palavra bonito, tudo o que vem à sua mente é o belo rosto de Erden. Ela bate na mesa, pensando por que aquilo continua a voltar na cabeça dela e a distrair durante o estudo. Ele é simplesmente tão bonito que fantasiar com seu sorriso é impossível. Porém, ela não quer admitir que não consegue parar de fazer isso, pois pareceria que ela gosta apenas dele por conta de seu físico. Ela começa a se questionar se gosta dele e fica vermelha. Ela vai lavar o rosto pensando em se acalmar, afinal já é casada com ele tudo. Letícia se lembra do assunto sobre os papéis de divórcio e pensa que o que está sentindo é apenas uma paixão boba. Porém, e se ela pudesse continuar casada com ele e vivendo ali? Sua cabeça explode só de pensar naquilo e ela derruba o local com a água, tentando não mentalizar tal cena. Alexa chega e pergunta o que aconteceu, e a Letícia dá uma desculpa esparrapada para se safar da vergonha. A idosa informa que chegou uma carta do castelo Heizen, e entre várias saudações, o principal da carta é a informação de que estão dando um baile, e aquilo é um convite. Erden está em seu quarto olhando seu rosto, e depois de olhar a máscara, ele se pergunta como a Letícia é capaz de ficar olhando um rosto tão horrível quanto o dele. Quem dera eu fosse ela, isso sim. Ele se lembra de uma cena de sua infância, na qual ele perguntou à sua mãe como ela podia não odiar ficar perto do pai dele. A senhora fica confusa e ele pergunta se ela não tem medo do rosto dele. A dama questiona se ele ou outras pessoas de Halstead têm medo de seu pai, e ele nega. A mulher fala que, como eles, ela não se importa com a aparência do marido. Quando se está com alguém doce e gentil como ele, não se pode fazer nada a não ser amá-lo. O pequeno e fofo Erden escuta aquela lição. Todos que enxergam pelo coração sempre estarão ao seu lado. Nesse momento, o garoto escuta baterem em sua porta e se assusta ao notar que a Letícia estava pedindo para entrar. Ele grita que precisa de um momento, já que ele não está usando a máscara, mas a menina já está abrindo a porta e fica ofuscada olhando a cara de seu marido, perfeita e corada, linda e tocada. Ela cai no chão de tanta beleza e o garoto pede desculpas, dizendo que vai tapar o rosto. A Letícia fala que não é isso, pensando no quanto a beleza de Erden é ofuscante. Ela segura seu braço, o impedindo de pegar a máscara, e vermelhinha diz que quer olhar para o seu rosto um pouco mais e pede para que ele mostre seu rosto sempre que estiver a sós com ela. Contra gosto, ele concorda e a menina comemora mentalmente. Perguntando o que a trouxe ali de noite, ela conta sobre a carta de Weizen, e o motivo do convite deve ser por conta das façanhas que os Halstead têm conquistado recentemente. Ou seja, eles estão se referindo à caça aos demônios. Erden explica que os Weizen são caçadores de demônios que começaram a treinar bem novos, mas que não têm tido tanto sucesso assim ultimamente.
Já os Halstead lutaram sozinhos por muito tempo e sem aliados. Todavia, participar de eventos sociais os ajudará a obter informações úteis. Eles deveriam ir, e o convite em si é porque eles se sentiram ameaçados pelo poderoso demônio, o Duque Belaire, que vem expandindo seu poder. Letícia pergunta se caçadores vão à festa, e Erden confirma, afinal cada um dos convidados deve estar de alguma forma apoiando os Weasley. Letícia fala que aquilo parece perigoso, já que todos os caçadores estarão lá. É como uma jarra de mel aberta para os demônios atacarem. Todavia, seu marido a tranquiliza, dizendo que o artefato do castelo de Weasley é o mais poderoso que poderiam imaginar. Afinal, o seu poder supremo é de anular todo o poder de demônio e besta do mal que existe. Por isso o castelo vem sendo uma fortaleza e tanto. Qualquer ser sobrenatural que pule as muralhas se desintegra e nem feitiços funcionam lá. A garota fica impressionada, já que aquilo parece o santo grau dos artefatos. Porém, no caminho do baile, eles precisam ficar atentos a supostos ataques. E para isso, depois que chegarem à capital, eles vão sozinhos de carruagem sem servos ou guardas. Somente os dois. E ninguém mais, se misturando na escuridão em meia multidão. Letícia só consegue pensar que estar sozinha com Erden será como estar em um encontro romântico. Ele fala que os dois precisarão de 2 cavalos e ir pela estrada protegida com barreiras mágicas invisíveis. A menina faz uma cara pensativa depois de todas as informações, e o dia do baile chega após algum tempo. Alex informa que a carruagem está pronta, e Letícia diz que a idosa deve se certificar de fazer o que ela pediu. A avó confirma, então o transporte parte. Dentro da carruagem, o Erden tira a máscara, dizendo que precisará de tempo para se acostumar com um novo acessório. A menina fica nas nuvens olhando seu rosto de novo, e o Erden quer saber se sua doença de pele piorou para ela encará-la tanto. Que dó, gente! A Letícia não consegue nem ver os poros na cara dele. E para mudar de assunto, ela pergunta o que quer dizer com o Duque de Belaire, líder dos demônios, estar expandindo seu domínio. O Erden ouviu foi que esse tal Duque abriu uma casa de apostas para demônios e bestas jogarem, e o exterior luxuoso dele faz jus ao nome do Palácio de Cristal. Lá todos os tipos de festas e bebedeiras acontecem, e isso tem deixado os demônios mais ativos na região. Letícia fala que deve haver mais alguma casa de apostas perto e pergunta se tem algum outro fato sobre o palácio. Ela está começando a se perguntar como ele é. Deveriam ir até o local? Erden não entende bem a pergunta e ela repete. Deveriam eles ir ao temido Palácio de Cristal repleto de monstros? Repete comigo, sim! O Erden pergunta chocado se aquilo não seria perigoso, mas para Letícia é melhor se misturar entre demônios que pessoas. Afinal, na multidão é certo que eles vão se destacar, e se forem atrás deles causarão problemas às pessoas que estão ao redor também. Porém, entre os demônios podem passar despercebidos sem problema, sem contar que ninguém imaginaria que os dois iriam pelo covil dos monstros por querer. O Erden concorda e Letícia pergunta onde fica o Castelo de Cristal. Ele informa que é nas terras desoladas, e se passarem por elas, inclusive vão cortar muito caminho, indo direto para o Palácio dos Reisen. O Lorde revela que ninguém sabe ao certo a localização do palácio e apenas dizem que as carruagens guiadas por bestas do mal são o meio de transporte para chegar lá. Ele não parece diferente deles graças à máscara, mas a Letícia não é assim. A diva pensou em tudo e ali na mão dela está uma máscara ornamental feita com um artesão a partir das ordens dela. Todos pensam que ela é uma coitadinha que se casou obrigada com o Erden, mas se usasse aquilo, ela pensou que poderia passar o ar de membro oficial de Halstead. De novo, o desejo ridículo de libertar a garota daquela situação toma o coração de Erden, para que ela não passe mais por aquilo, e ao mesmo tempo, ele quer ficar o máximo possível com ela. A Letícia ainda comenta que é estranho o Duque fazer um baile em períodos perigosos como aquele em que não está tendo sucesso na caça aos monstros. Apesar dele parecer querer aumentar o ânimo de todos e unir forças, ele teria que ser super rico para dar um festão daqueles. Erden começa a achar estranho também e menciona que ele poderia ter recebido apoio financeiro de alguém. Aquilo fica mais suspeito a cada segundo, ainda mais que a Letícia sabe sobre a existência do Palácio de Cristal agora. Por que eles convidaram os Halstead do nada? Se os demônios realmente já têm a vantagem, por que eles não atacaram? Tudo na verdade parece pacífico entre Belaire, os demônios e os Eisen.
O seu marido fala que talvez todas as bestas e criaturas do mal estejam ocupadas demais fazendo festa no Palácio de Cristal. Parece até que fizeram um acordo de paz. A caça ao mal diminuiu desde que o Palácio de Festas abriu. Como os Eisen, que sempre lutaram na linha de frente, ficaram de repente inativos, todos os reinos do norte relaxaram também. Isso faz pensar que os Eisen têm conexão com o Palácio de Cristal. Após algum tempo, um demônio cabra está com sua carruagem no meio da chuva, falando que ama aquele clima péssimo. Deve atrair clientes. E dito e feito, ele topa com a Letícia e o Lorde encapuzados na estrada e pergunta se eles querem ir ao Palácio de Cristal. Ao receber a confirmação, a cabra se apressa em abrigá-los e os leva dali sem desconfiar de nada. No caminho, eles avistam um castelo, mas aquele é o de diamante e pertence ao Duque Belari. Erden fala que eles são do sul e por isso não conhecem bem a região. Quando finalmente estacionam, eles estão em frente a uma árvore torta e retorcida. Ele percebe que os passageiros nunca estiveram ali e o demônio indica que tudo que tem que fazer é andar pelo lago até a árvore e quando se derem conta, estarão no palácio. Dizem que todos ficam confusos na primeira vez e que os gatos de areia ficaram tão chocados que o cocheiro precisou explicar por horas a situação. Letícia experimenta dar uns passos no lago, que por incrível que pareça, dá um apoio suficiente para isso. Isso deve ser porque está localizado perto da rachadura dimensional. Esses lugares aparecem de vez em quando em terras isoladas e todo tipo de coisa bizarra sai dele. Quando chegam na frente da árvore, o casal repara que não possuem reflexo na água e uma força puxa a mulher para a água imediatamente, enquanto Erden grita. Quando ela abre os olhos, percebe que está na água submersa, porém respirando, e com Erden ao seu lado pedindo para se acalmar. O céu ficou escuro e estrelado, e a chuva de antes está apenas batendo na outra face do lago, que ficou abaixo de seus pés. Eles estão andando do lado inverso da superfície da água, e diante dos dois, finalmente é possível vislumbrar a enorme construção do Palácio de Cristal se erguendo, linda e imponente. O que será que vai acontecer agora? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem o like e compartilhem. E sayonara!